Vamos falar do Abril Vermelho. O MST enlouqueceu e está promovendo várias invasões, inclusive a áreas produtivas e áreas da Embrapa destinadas à pesquisa para o agronegócio. Que loucura! A Câmara dos Deputados aprovou urgência, meu querido doutor Cristiano Vilela, para apreciar um projeto de lei que trata de invasões de terra pelo país. O requerimento foi pautado em meio às investidas do MST no chamado Abril Vermelho, com dezenas de invasões a propriedades privadas, dezenas de invasões a propriedades públicas só neste mês. Com a urgência aprovada, o texto não precisa passar pela análise das comissões e vai direto para o plenário. Mas que projeto é esse que eles querem agora aprovar com urgência diante das invasões do MST? O projeto prevê sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas em todo o território nacional. O líder do governo, José Guimarães, tentou impedir a votação e chegou a gritar. Gritou bastante, gritou muito, gritou no microfone da Câmara. Mas apesar de ter gritado, José Guimarães não conseguiu. O deputado do PT argumentou que o acordo entre os líderes partidários em reunião com o presidente Arthur Lira não previa a análise desse requerimento. Mas não deu certo. Então eu pergunto aqui, Cristiano Vilela, o que pode fazer para conter essa onda de invasões? Quer dizer, tem sido, os governos, independentemente de partido, têm feito as expropriações para fins de reforma agrária. Olha, o que o MST não quer ainda? Olha, Capês, se a gente for seguir a teoria e a prática que foi ensinada por um determinado deputado federal do PSOL, acho que o proprietário de terra vai ter que sair no tapa, né? Quer dizer, aí você vai ter mais e mais balbúrdia e barbárie no nosso país do que a gente já acompanha há muito tempo. Olha, há muito tempo a gente fala sobre os meios inadequados, os meios antijurídicos, os meios ilegais com que determinados agrupamentos promovem a invasão de terra no Brasil. É algo que passa por cima da legislação, é algo que passa por cima dos poderes institucionais, é algo que passa por cima do judiciário e é impressionante como ainda tem gente na sociedade que bate palma para esse tipo de arruaça, para esse tipo de movimento. É inaceitável e eu vejo que agora, nesse momento, o parlamento ele está se mexendo porque ninguém aguenta mais. Toda hora é Abril Vermelho, é isso, é aquilo, invade terra produtiva, invade terra do Estado, invade terra particular e a gente é obrigado a ficar refém desse grupo, desse agrupamento. E o que é pior, é um agrupamento que tem voz no governo, tem voz no parlamento, tem voz em diversos setores e que faz uma causa que é absolutamente ilegal e que faz com que uma prática que é absolutamente ilegal seja prestigiada por determinados setores da sociedade. Nós não podemos tolerar esse tipo de barbárie. Se a gente começa a ficar tolerando a prática do desvio da legalidade aqui, ali, acolá, esse país vai ficar uma bagunça. Nós não podemos admitir, por isso, práticas como essa têm que ser reprimidas com dureza pela legislação. Ana Beatriz Rich. Eu, concordo com o Cris quando ele fala que é muito perigoso com que a gente permita aí que os proprietários das terras, e se não me engano no projeto de lei existe essa previsão, para que eles possam usar a sua própria força ou auxílio de forças policiais para retirar os invasores das suas terras, embora haja lá uma menção que isso deve ser feito na medida do necessário, sem o abuso do uso da força. Nós estamos praticamente permitindo que eles entrem e os outros tentem tirar. E não é assim que a gente deve resolver essa situação. Porque, como bem disse o Cris, não é o caso nem de invasão, fora daquelas hipóteses em que a Constituição acaba permitindo. Então, mais uma vez, estamos diante de uma situação em que uma lei é elaborada às pressas para tentar conter uma situação aí que está fervendo, sem o devido estudo para que ela possa ser praticada de uma forma equilibrada e razoável a longo prazo.
Meu querido Ricardo Rosso, se o movimento MST, a despeito de tantas desapropriações para a reforma agrária realizadas, continua invadindo terras, o que está acontecendo? É o MST que está se virando um fim em si mesmo e que invade terras muito mais para promover os seus líderes por critérios próprios, políticos, sei lá, ideológicos? Ou é o governo que é incompetente e não conseguiu o número de desapropriações suficientes para conter? Como é que a gente vai saber? Qual é a relação de terras que ainda faltam ser expropriadas? Qual é a relação de terras improdutivas? E qual a quantidade de famílias que restam ser assentadas? Capês, ótimas perguntas que você traz para a gente aqui. Para mim é um pouco dos dois. A gente não vê se o INCRA, de fato, tem todo o levantamento das terras que podem ser desapropriadas e qual o tamanho da necessidade dos assentamentos que nós temos no Brasil. Não vejo entra governo e sai governo. Agora, aqui o MST, na minha opinião, é um grupo que sai Brasil afora cometendo crime e que passou da hora do Congresso Nacional tomar uma atitude, já que a gente vê que parte do governo é complacente com essas atitudes, porque quando é um grupo político que faz alguma coisa, tem o rigor da lei. Aí quando é o MST invadindo Embrapa, terras produtivas, propriedades privadas em outros movimentos e tal, aí não, aí eles estão reivindicando e tal. Então o Congresso Nacional, a nossa Casa de Leis, está fazendo uma lei que eu acho que é bem prudente, porque ela está indo direto em quem está participando dessa baderna toda. Então pode ser que as pessoas que participem de invasões de casas nas áreas urbanas e tal, acabem perdendo se tiverem benefícios do governo, como é o caso do Bolsa Família, entre outros. Então vão ter sanções às pessoas que estão de fato praticando isso, já que o MST por si só nem CNPJ tem, se divide, tem uma organização muito bem feita. Então acho que o projeto de lei é bem-vindo e passou da hora. Precisa agora que seja de fato aprovado pelo plenário. Essa discussão vai acontecer. Agora, o Guilherme Mendes, eu fico em dúvida. O MST tem razão? Ele não para de invadir terras. Invade terras produtivas que ele sabe que não pode invadir. Mas o faz para protestar, porque assim ele quer ser ouvido. Mas ele precisa ser ouvido, então por que o governo até hoje, nós estamos falando aí, quantos governos, depois da democratização do país, ou desde a criação do MST, quantos governos passaram aí e não tem um levantamento de terras que têm que ser expropriadas? Eu não entendo isso. Capês, eu não sei dizer exatamente como é que é o trabalho do INCRA no controle dessas terras. O fato é que o problema da terra no Brasil é um problema secular e que nenhum governo conseguiu dar conta. São milhares, para não dizer milhões de famílias que querem ser assentadas, que querem produzir, e o governo não tem, eu não falo especificamente desse governo, eu falo de todos os pregressos, não tem demonstrado a capacidade política e jurídica de dar conta dessa situação. O Abril Vermelho é uma tradição, não é? O MST já faz isso há muitos anos, ocupa as terras que ele julga improdutivas e, por vezes, também ocupa terras produtivas como um sinal de protesto. Se você me pergunta se eu apoio isso, não apoio, da mesma maneira como você vê grupos, muitas vezes, vandalizando obras de arte, museus afora, para chamar atenção para suas causas. Imagino que eles façam algo parecido quando ocupam uma terra que produz e que, de alguma maneira, não está ali ociosa, está, assim, atendendo à função social da propriedade. Agora, nós não podemos, em nenhum momento, criminalizar um movimento social. Os movimentos sociais existem, apresentam as suas pautas, algumas justas, outras injustas. Independentemente das suas atitudes, eles devem ser julgados e punidos pelos seus excessos ou pela infringência das leis. Agora, o que não se pode é, de antemão, pregressamente, a despeito dos fatos, se criminalizar um movimento. O MST é um movimento legítimo, um movimento histórico, um movimento que congraça a gente e que tem um trabalho belíssimo nas ocupações, com escolas, com produção e preparo de produtos para se gerar renda para aquelas famílias. Se há excessos, se há crimes, não há problema nenhum que eles sejam julgados e punidos como qualquer cidadão normal. Agora, o que não se pode é simplesmente porque uma pessoa se diz apoiador ou pertencente ao MST, receber um carimbo de criminoso de antemão. Eu acho que uma coisa é a atividade que excede, a outra coisa é o legítimo pleito
daquele que quer ali um pedaço de terra para produzir e alimentar a sua família. Mas eu acho que a grande, se me permite um pedaço aqui, Guilherme, acho que a grande discussão é justamente essa. É os excessos que são cometidos por esse movimento. Quando você invade uma empresa pública como a Embrapa, que é um exemplo nacional, você está cometendo excessos. E as pessoas que estão envolvidas nessa ação, porque essa ação, os líderes mal aparecem. Coloca os coitados da população lá manipulada lá e vai lá e invade. Essas pessoas também estão cometendo esse crime de invadir uma empresa pública, depredar uma empresa pública ou um órgão público, porque já invadiram o Ministério, já invadiram o Congresso Nacional em outras oportunidades. Então, é isso que nós estamos querendo punir. A legitimidade de qualquer movimento social em discutir reforma agrária ou discutir qualquer outra questão, está tudo bem. O X é quando passa do limite da discussão. Até porque, no começo desse governo, se eu não estou enganado, tem 7 ou 8 superintendências do INCRA espalhados pelo Brasil que foram cedidas a líderes do Movimento Sem Terra, a membros do Movimento Sem Terra. Então, eles já estão infiltrados dentro do governo, na área específica deles. E cadê o resultado do trabalho desses, então, agora, agentes públicos que estão recebendo o salário da população, em demonstrar exatamente o que o Capês levantou no começo da pergunta dele? Quais são as terras que precisam ser, de fato, desapropriadas e tal? Líderes do Movimento do Sem Terra que estão dentro do INCRA, em superintendências do INCRA espalhado pelo Brasil. Não estão trabalhando? Não está acontecendo esse trabalho? Cadê o resultado desse trabalho, então, para que não tenha a necessidade de se invadir uma empresa pública, uma terra pública? Agora, gente, a pena por crime de invasão, que é o esbulho possessório, é de 1 a 6 meses de detenção. É uma pena ridícula. Então, é claro que não coíbe nada. A possibilidade não é criminalizar o movimento, mas se existe um grupo organizado, voltado à prática de crimes, esse grupo é associação criminosa. Agora, a CPI do MST, então não apurou nada, foi um fracasso. Que provas que foram produzidas para que sejam processados os líderes dessas organizações como membros de associação criminosa? Porque estão voltados à prática de crime. Aí fica realmente... Você vai pontualmente coibir as invasões, não dá nada, porque não tem pena para isso. Guilherme. Capês, eu acho que a gente está colocando aqui uma questão de polarização, porque a legislação brasileira, como você bem colocou, ela já tem todos os mecanismos para punir os excessos e as invasões. Os juízes são amplamente qualificados e capacitados para julgar os casos concretos. Você colocou aqui bem a questão da droga. Então, não é criando mais uma lei ou discutindo uma nova lei com uma ficção, aumentando determinado tipo de pena sobre determinado tipo de conduta, que vai resolver o problema. O que a gente precisa tão somente é que as instituições do Estado funcionem. De um lado, o INCRA, como o Ricardo bem colocou, assente e dê condições de desenvolvimento daquela família. E de outro, o judiciário e a polícia funcionem. Se houve excesso, se houve crime, tudo funciona. Não há necessidade de ficar criando lei para discutir aquilo que já tem base legal, não é? Bom,